A Bíblia é o livro mais lido e mais vendido em todo o mundo, em todos os tempos. Ela é fonte de sabedoria e ela traz instrução, lições para todas as áreas das nossas vidas. E sobre dinheiro, sobre como lidar com o dinheiro, a Bíblia fala mais de 2.300 vezes. São mais de 2.300 versículos sobre essa área que é tão importante para as nossas vidas e Deus já percebeu, já sabendo disso, né? Colocou ali todas as diretrizes, todos os ensinamentos que nós devemos ter, os princípios que nós devemos seguir sobre o dinheiro para que nós venhamos viver realmente uma vida de prosperidade nessa terra. E a Bíblia fala em vários versículos sobre dívida, sobre endividamento. E eu quero trazer 8 desses versículos aqui para vocês. Aqui no Brasil nós temos um alto índice de endividamento e talvez seja a sua realidade. Então fica comigo até o final para você aprender o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Oi, eu sou a Aline Faria, sou educadora financeira e nesse canal eu te ensino a organizar a sua vida financeira para você ter mais paz e mais prosperidade nessa terra, tá? Já vamos para o primeiro versículo, que é Romanos 13, capítulo 8, que diz: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. A Bíblia não nos ensina a fazer dívidas. Ela nos ensina a amar todas as pessoas e quem faz isso, como a palavra diz, está obedecendo à lei. Mas caso você já tenha feito dívidas, a sua responsabilidade é pagá-las. Só que quando eu falo em pagar, não é para você sair correndo, fazendo acordos, fechando acordos financeiros que estão ali com juros altíssimos incluídos. É para você realmente se planejar, traçar aí uma estratégia para quitar essas dívidas e num futuro bem próximo não voltar a fazê-las. E aí você vai estar cumprindo a Bíblia, cumprindo esse princípio que é o de apenas dever o amor às pessoas. Segundo versículo é Provérbios 22, versículo 26 e 27. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Quero ler também juntamente com esse Provérbios 6, versículo 1, que diz: filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma nem descanse. Saia dessa armadilha como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. A Bíblia está nos advertindo seriamente contra emprestar o nome. Você já parou para pensar que todos nós temos um nome, todos nós temos como fazer um crédito ou um crediário em uma loja, em um banco, onde quer que seja? Se essa pessoa está pedindo o seu nome emprestado, é porque ela não tem mais o dela. Se ela não tem, ela quebrou algum princípio que inclusive pode estar aí na palavra. Ela gastou mais do que devia, ela emprestou o nome para alguém, agora ela tem que pegar o nome emprestado. Então, independente de qual seja a situação, ela não tem mais um nome por causa de algum erro. E se você empresta o seu para ela, você também vai estar cometendo um erro. E esse erro pode trazer consequências desastrosas para a sua vida. A palavra fala de correr o risco de perder até a sua cama. Num sentido ali simbólico, ela está falando de você perder o seu sossego, a sua paz, a sua tranquilidade, o seu descanso. E ela fala também de você perder até o básico. Quando a gente fala de cama, a gente está falando do que é básico nas nossas vidas. Então você está correndo o risco de perder o básico da sua vida. Então não corra esse risco e se você já é fiador de alguém, como a palavra fala, não durma nem descanse, saia dessa armadilha o mais breve possível, nunca mais volte a entrar, a cometer esse erro. Vamos para o próximo versículo, que é o Salmo 37, versículo 21, parte A, que diz: os maus ou os ímpios, como diz na outra tradução, pedem emprestado e não pagam. Contrair dívidas, comprar fiado, é pegar emprestado. Quando você vai lá e usa o seu cartão de crédito lá do banco, você está pegando um dinheiro emprestado com o banco está te emprestando para você pagá-lo depois. Quando você compra numa loja, a mesma coisa. Então, os ímpios pedem emprestado e não pagam.
Quem que é o ímpio? Quem pratica a impiedade, a maldade. E a Bíblia fala que o ímpio, ele é alguém que está afastado de Deus. Então, se você tem dívidas e você não está preocupado em pagar essas dívidas, você está sendo classificado por essa palavra, nesse versículo, como o ímpio, como uma pessoa má. Então, se você já fez dívida, se planeje para pagar essa dívida. Se você não fez, organize a sua vida financeira para não ter que fazer dívidas e correr o risco de depois não conseguir pagar e ser considerado essa pessoa má. Próximo versículo é o Provérbios 3, 27 e 28, que diz: não impeças o bem de quem a ele tem o direito, estando na tua mão o poder de o fazer. Então devemos fazer o bem a quem é devido. Quem não cuidou da sua vida financeira, quem não cuidou do seu nome, que vai te pedir dinheiro emprestado, que vai pedir o seu nome emprestado, ele não tem esse direito. Por quê? Porque ele não teve responsabilidade de zelar do recurso que foi colocado nas mãos dele. Então essa pessoa, esse tipo de pessoa, ela não deve ser ajudada na maioria das vezes com dinheiro ou emprestando o nome. Ela tem que ser ajudada com conhecimento, com conselhos, mas não resolvendo a situação dela, porque você resolvendo a situação dela, provavelmente ela vai cair no mesmo erro novamente. Por quê? Porque ela não aprendeu a ter responsabilidade e arcar com as consequências dos seus erros. Então, devemos fazer o bem a quem é devido e também se estiver no seu poder de fazer. Se alguém te pede um cartão emprestado, se alguém te pede um dinheiro emprestado e você tem que recorrer ao banco, você tem que pegar o dinheiro emprestado para emprestar a essa pessoa, é sinal que não está no seu poder ajudar aquela pessoa. Se é uma quantidade que você tem e que você pode doar esse dinheiro, que não vai te fazer falta, que você tem condição de ser generoso com essa pessoa, faça isso. Mas se for algo que vai te trazer dificuldade, vai tirar ela da dificuldade, mas vai colocar você em dificuldade, não faça, porque não está no seu poder ajudar essa pessoa. O versículo é bem claro em dizer que se está em seu poder fazer esse bem. O próximo versículo é Isaías 55, versículo 2, que diz: porque gastam o seu salário com coisas que não matam a fome, porque gastam dinheiro com aquilo que não é pão ou com aquilo que não é comida. Esse versículo fala de comprar coisas desnecessárias. E especialmente o que nós temos visto nos dias atuais são pessoas comprando coisas desnecessárias para impressionar os outros, porque viu alguém comprando, usando aquele produto e ela também se sente na necessidade de ter um igual, especialmente as redes sociais que têm nos atraído para esse consumismo desenfreado e que tem trazido tanto prejuízo para a nossa casa, para a nossa vida. Então, gastar o dinheiro naquilo que não é pão é gastar com aquilo que você não tem necessidade, você só está comprando para impressionar, às vezes para suprir uma necessidade emocional, achando que aquele produto vai suprir essa necessidade, mas que na verdade é um trauma, alguma questão, às vezes até da infância, que precisa ser resolvida, e você está tentando resolver em coisas, em acúmulo de coisas. Gastar o seu salário naquilo que mata a fome, naquilo que é pão, é se planejar, é ter prioridade, é viver nesse nível de fazer primeiro o que é prioridade, depois aquilo que é lazer, aquilo que traz conforto. Nós também podemos ter conforto, mas não esquecendo daquilo que é básico, que tem que ser socorrido, acudido primeiro. Próximo versículo é Provérbios, novamente, 17, 18. Provérbios tem muitas lições de sabedoria, foi escrito pelo homem mais sábio do mundo, considerado o homem mais sábio do mundo, Salomão, e tem muitas lições para várias áreas da nossa vida, e sobre dinheiro ele fala muitíssimo também. Nesse versículo fala: somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. Mais uma vez, ele está falando sobre a dificuldade, a tristeza que é você se tornar fiador de alguém. E ele está falando que somente um tolo, somente uma pessoa com pouco entendimento, se tornaria fiador ali de alguém, do seu vizinho. Então, não confunda generosidade com responsabilidade. Você tem que ser uma pessoa generosa, e quando a gente fala de uma pessoa que quer cumprir os princípios da palavra de Deus,
Um desses princípios é ser generoso, ser uma pessoa que faz o bem. Mas você, como eu já disse, ajudar uma pessoa a resolver o seu problema, a resolver a sua má colheita porque ele plantou errado, não é generosidade, é falta de responsabilidade com você e também com essa pessoa. Porque se você está sempre ali socorrendo ela, se ela tem sempre alguém para socorrê-la, ela nunca vai aprender com seus erros e nunca vai mudar a situação da sua vida. Mais um versículo, Provérbio novamente 22, versículo 7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E aí, quando vemos essa passagem, logo podemos pensar, tá vendo? Deus está condenando os ricos porque eles mandam nos pobres, eles subjugam os pobres. Mas, na verdade, a Bíblia está mostrando, está trazendo uma observação de sabedoria prática. É o que nós vemos no nosso dia a dia. O pobre geralmente, ou aliás, o rico geralmente, ele domina, ou ele exerce poder, ou ele influencia as pessoas que estão abaixo financeiramente dele ou em mentalidade abaixo dele. É assim na sociedade, era assim antigamente e é assim ainda no dia de hoje. E aí eu te pergunto, de qual lado você quer estar? Do lado das pessoas que influenciam, das pessoas que inclusive têm mais condição e podem ajudar, podem gerar emprego, ou do lado daqueles que têm que tomar emprestado e ser escravo de quem empresta? Esse ser escravo se você tem uma dívida com alguém, você está debaixo de uma escravidão, você está debaixo de um jugo, debaixo de um peso, enquanto você não conseguir pagar essa dívida. Por isso, nós precisamos organizar nossa vida financeira, planejar os nossos gastos, procurar formas de ganhar mais dinheiro e investir com sabedoria uma parte desse dinheiro. E o último versículo, Lucas, no capítulo 14, versículo 28 ao 30, que fala assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. Jesus está contando essa parábola, dando aqui uma lição aos seus discípulos, usando essa história. E essa lição é sobre um outro fator, sobre o reino de Deus, mas ela também nos ensina sobre planejamento de uma forma muito clara. Como que você vai comprar alguma coisa, como que você vai se propor a construir uma torre, e construir uma torre hoje pode ser comprar um carro, pode ser construir uma casa, pode ser simplesmente comprar roupas ou outros itens que você acha que está precisando, mas como que você vai comprar esses itens sem antes calcular se você tem condições de pagar? E essa é a maior realidade, principalmente aqui no Brasil, onde 73% das pessoas endividadas estão endividadas por causa do cartão de crédito. Por quê? Porque olha para o cartão, olha para aquele limite grande, alto, gordo e pensa: é só ir lá e passar o cartão. Mas na verdade a fatura chega, o boleto chega, e se você não tiver como arcar com aquele boleto, você vai estar entre essas pessoas que não se planejou para construir a torre, ou seja, não fez o básico da vida, da administração dos recursos que Deus te deu, que é planejar o seu orçamento pessoal, o seu orçamento doméstico. E às vezes você me fala: Aline, mas eu ganho pouco, eu ganho 1.000, eu ganho 2.000 reais. Quanto menos você ganha, mais ainda você tem que planejar. Porque uma pessoa que ganha muito dinheiro, que faz muito dinheiro mensalmente, ele pode até correr o risco de errar ou de comprar algo a mais que ele tem condição de pagar. Mas e você, se errar hoje, se comprar além das suas condições hoje, entrar em dívida, será que lá na frente você vai conseguir arcar com essas dívidas, principalmente depois do montante de juros que vai vir com o valor principal? Então você que ganha pouco, você que hoje recebe um salário pequeno, que faz pouco dinheiro mensalmente, é a pessoa que mais precisa se preocupar em planejar, em organizar de uma forma bem assertiva o seu orçamento pessoal ou o seu orçamento doméstico. E a Bíblia, ela não condena quem está endividado, mas ela nos dá um caminho para restauração, um caminho para mudança, e isso é possível. E isso depende de você, com fé, com sabedoria, com muita ação,
É possível você mudar essa realidade hoje e eu sou prova disso, já mudei a minha realidade. Hoje vivo uma vida totalmente diferente. E se esse vídeo fez sentido para você, se falou ao seu coração, se trouxe clareza, trouxe entendimento, por favor, se inscreve aqui no canal, porque sempre eu estou trazendo vídeos sobre organização financeira que podem trazer uma mudança real aí na sua vida, trazer mais tranquilidade, mais paz para você gerir essa área da sua vida que é tão importante. Ativa também o sininho, clica no gostei e compartilha esse vídeo com alguém que também está precisando. Você ajuda essa pessoa e continua me ajudando também. E eu te vejo no próximo vídeo.